Você já imaginou entrar em uma mansão onde tudo parecia perfeito por fora, mas por dentro havia um silêncio pesado, quase insuportável, como se a própria felicidade tivesse sido expulsa dali? Pois foi exatamente isso que Isabel sentiu no dia em que atravessou os portões de ferro da família Menezes. A mansão era gigantesca, repleta de mármores, quadros caros e lustres cintilantes, mas nenhuma daquelas riquezas conseguia esconder a tristeza que escorria pelas paredes. Os empregados mal se olhavam nos olhos, falavam em sussurros, como se cada palavra pudesse ser usada contra eles, e havia um clima de medo que fazia o coração acelerar. Logo na chegada, Isabel percebeu que não estava entrando apenas em um emprego, mas em um lugar dominado por segredos e feridas profundas. E foi então que ela ouviu pela primeira vez o rumor sobre o filho do patrão. Um menino de 8 anos, preso a uma cadeira de rodas, que não falava com ninguém e que havia perdido toda a vontade de viver. Você acredita que uma simples faxineira poderia mudar para sempre a vida do filho de um milionário arrogante? Fique comigo até o final, porque o que aconteceu nessa mansão vai arrepiar você. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde essa história vai chegar. Ao subir as escadas em silêncio, Isabel foi guiada até o quarto do garoto. A cada passo, sentia a respiração ficar mais curta, como se o corredor fosse mais longo do que realmente era, carregado de uma energia que parecia sufocar. Quando a porta se abriu, ela encontrou um quarto grande demais para uma criança, repleto de brinquedos caros abandonados e uma janela coberta por cortinas pesadas que bloqueavam toda a luz. No centro do quarto estava Davi, o menino de olhar perdido, sentado em uma cadeira de rodas impecável, mas com uma expressão de quem já tinha desistido do mundo. Ele não olhou para ela, não reagiu. Apenas permaneceu imóvel, como se fosse mais um objeto daquela prisão dourada. Isabel sentiu um aperto no peito. Sabia que aquele menino precisava de algo que ninguém ali parecia disposto a oferecer. E foi nesse instante que a primeira tensão se formou. Isabel, mesmo sendo apenas a nova faxineira, ousou quebrar o protocolo. Ela não perguntou nada, não forçou uma conversa. Pegou um pano de limpeza e, discretamente, transformou-o em um aviãozinho, lançando-o pelo quarto como se fosse uma brincadeira secreta. O objeto improvisado pousou perto da cadeira de rodas, e por um segundo, algo inacreditável aconteceu. O menino esboçou um pequeno sorriso, mas o momento foi brutalmente interrompido quando a porta se abriu novamente e Ricardo Menezes, o pai milionário, entrou. Um homem de olhar frio, postura arrogante e semblante carregado de raiva, como se cada vez que olhava para o filho, visse apenas a lembrança de uma derrota pessoal. Ele lançou um olhar duro para Isabel e com uma voz gélida disse: "Aqui não é lugar de brincadeiras, seu trabalho é limpar, não perder tempo." Naquele instante, Isabel percebeu que havia comprado uma briga muito maior do que imaginava. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, Isabel mal conseguiu dormir. As palavras duras de Ricardo ecoavam em sua mente, misturadas à lembrança do pequeno sorriso de Davi. Algo dentro dela dizia que não poderia se limitar a esfregar pisos e polir móveis. Havia algo maior em jogo, algo que a vida parecia colocar em suas mãos naquele momento. Pela manhã, quando retornou ao quarto do menino, encontrou-o na mesma posição. Olhar vazio, brinquedos intocados, silêncio sufocante. Mas havia uma diferença sutil, quase imperceptível. Seus olhos a seguiram por um instante, como se quisessem confirmar se ela voltaria. Isabel sabia reconhecer esse tipo de olhar, o de alguém que, mesmo afogado na dor, ainda guarda uma fagulha escondida, implorando para ser resgatada. Foi aí que ela tomou uma decisão. Iria devolver a alegria àquele garoto, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria do homem mais arrogante que já conhecera.
O tempo passou, e a cada dia Isabel inventava pequenas estratégias para quebrar o muro que cercava Davi. Usava os objetos da limpeza para criar jogos, transformava tarefas chatas em missões secretas, e aos poucos o menino começou a reagir. Primeiro com olhares curiosos, depois com risadas contidas e, por fim, com pequenas palavras que ele não dizia há muito tempo. Isabel anotava mentalmente cada progresso como quem coleciona vitórias invisíveis. Mas sempre que o pai aparecia, tudo voltava ao silêncio. Ricardo não tolerava fraquezas. Para ele, brincar era perda de tempo e sorrir era quase um crime. O milionário carregava em si a ferida de não ter um filho perfeito, e cada vez que via a cadeira de rodas, sua arrogância crescia como defesa contra a dor. Isabel percebia isso em cada olhar, mas também percebia algo que ele tentava esconder, um homem dilacerado pela culpa de não conseguir salvar o próprio filho. Foi em uma dessas manhãs, quando Ricardo entrou sem aviso e encontrou Davi gargalhando com uma das brincadeiras de Isabel, que a tensão explodiu. Ele fechou a porta com força e, com a voz carregada de raiva, gritou: "Basta! Não quero meu filho desperdiçando tempo com ilusões." Davi encolheu-se na cadeira e Isabel sentiu o coração se partir. Mas em vez de se calar, ela enfrentou o olhar gélido do patrão e disse: "Talvez o que ele mais precise não esteja em seus cofres, mas em algo que o senhor já esqueceu há muito tempo: esperança." Por um instante, o silêncio pareceu congelar o ar, e Ricardo, surpreso com a ousadia, apenas a expulsou do quarto com um gesto autoritário. Isabel saiu, mas antes de fechar a porta, olhou para Davi e piscou discretamente, como quem promete continuar a luta. Ela não fazia ideia de que aquele simples gesto abriria caminho para a revelação mais inesperada sobre sua própria vida. E o que estava prestes a ser descoberto mudaria tudo. Isabel sabia que sua ousadia tinha colocado um alvo em suas costas, mas, curiosamente, isso não a amedrontava. Pelo contrário, era como se cada palavra dura de Ricardo reacendesse uma chama que ela mesma havia tentado apagar há anos. Enquanto esfregava os corredores de mármore ou recolhia flores murchas das salas luxuosas, sua mente viajava para lembranças que ainda ardiam. Imagens de estádios lotados, aplausos ensurdecedores e jovens cadeirantes cruzando a linha de chegada com lágrimas de vitória voltavam como fantasmas. Mas esse era um capítulo de sua vida que ninguém ali poderia conhecer. Isabel não era apenas uma faxineira. Ela já havia sido uma treinadora respeitada, responsável por transformar limitações em conquistas. Porém, uma tragédia pessoal a havia afastado de tudo, empurrando-a para longe dos holofotes e daquilo que amava. Agora, diante do olhar perdido de Davi, percebia que talvez fosse impossível continuar fugindo do passado. Os dias passaram, e Isabel intensificava suas pequenas sessões secretas com Davi. Quando ninguém observava, ensinava-o a mover os braços em movimentos de super-herói, a controlar a respiração como um atleta em concentração e até a imaginar que sua cadeira de rodas era um carro de corrida prestes a arrancar na largada. Cada detalhe era planejado com cuidado, como se ela estivesse conduzindo um treinamento invisível. Aos poucos, Davi passou a esperar ansiosamente pela chegada dela. E a cada novo progresso, os olhos dele brilhavam, como se reacendesse uma chama que todos julgavam apagada. Mas Isabel sabia que o tempo era curto. Ricardo desconfiava cada vez mais e qualquer deslize poderia custar não apenas seu emprego, mas também a última esperança daquele garoto. O que ninguém imaginava era que por trás do uniforme simples e das luvas de limpeza, havia uma mulher que conhecia segredos capazes de mudar destinos. Foi numa tarde chuvosa que a primeira peça desse quebra-cabeça quase veio à tona. Isabel ajudava Davi a se equilibrar melhor na cadeira, quando um dos antigos empregados da mansão, já idoso, entrou silenciosamente e parou para observá-los.
Seus olhos se arregalaram de surpresa, e com voz trêmula ele murmurou: "Eu conheço esse jeito. Eu já vi você antes nos jogos." Isabel congelou por um instante, o coração batendo como um tambor de guerra. O velho mordomo parecia prestes a revelar o que sabia, mas Ricardo surgiu no corredor e o interrompeu com um olhar fulminante. Isabel respirou fundo e tentou disfarçar, voltando ao seu papel de simples empregada. Mas dentro dela uma certeza crescia. O passado estava mais próximo de ser revelado do que jamais imaginara. E quando isso acontecesse, nada seria como antes. O que estava para acontecer naquela casa iria abalar não apenas os muros de mármore, mas também o coração endurecido do milionário. Naquela noite, o velho mordomo não conseguiu se conter e procurou Isabel discretamente na cozinha. Enquanto ela lavava os últimos copos de cristal, ele se aproximou devagar e sussurrou: "Eu me lembro de você. Isabel Duarte, não é? A treinadora da equipe paralímpica. A mulher que transformou jovens em campeões." Por um instante, o chão pareceu sumir sob os pés dela. O nome que havia tentado enterrar por anos agora ecoava entre paredes que guardavam segredos demais. Isabel se virou rapidamente, pedindo silêncio, mas o olhar do idoso era de respeito e admiração. Ela sabia que não poderia negar para sempre, mas também não podia permitir que Ricardo descobrisse tão cedo. Se ele soubesse, usaria isso contra ela, ou pior, contra o próprio filho. Isabel fechou os olhos por um segundo e respirou fundo, como se estivesse de volta à beira de uma pista de corrida, prestes a iniciar a prova mais difícil de sua vida. No dia seguinte, ao entrar no quarto de Davi, Isabel encontrou o menino com uma energia diferente. Ele parecia esperar por ela, os olhos curiosos, quase impacientes. "Você treinou pessoas como eu, não foi?" Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Isabel congelou. Como ele poderia saber? O coração dela acelerou, mas ela disfarçou com um sorriso. "E se fosse verdade?" respondeu, deixando a pergunta suspensa no ar. O menino endireitou-se na cadeira e, pela primeira vez, falou com firmeza: "Então quero que me treine também." O pedido explodiu dentro dela como um trovão. Isabel sabia que naquele instante não era apenas uma brincadeira. Era um chamado, um grito de vida vindo de alguém que todos julgavam condenado ao silêncio. E mesmo sabendo dos riscos, ela não conseguiu dizer não. Aceitou o desafio, ciente de que cada passo traria também perigos maiores. Enquanto isso, Ricardo observava tudo à distância. Ele não ouvia as conversas, mas percebia mudanças no filho. Pequenos gestos, olhares mais vivos, uma força que parecia surgir do nada. Isso o deixava ainda mais desconfiado e furioso. Para ele, Isabel era uma ameaça à ordem que mantinha a mansão em silêncio e disciplina. O milionário não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que aquela simples faxineira escondia um poder que dinheiro nenhum poderia comprar. Uma mulher que já havia moldado campeões e que agora, diante do menino em sua cadeira de rodas, encontrava um novo motivo para lutar. A revelação completa ainda estava por vir, mas quando chegasse, explodiria como uma bomba dentro daquela casa, e ninguém, nem mesmo Ricardo, teria como se proteger do impacto, porque a partir daquele momento, a mansão Menezes já não era mais a mesma. Mas o verdadeiro choque ainda estava prestes a acontecer. As manhãs passaram a ter um novo ritmo. Isabel chegava cedo, discretamente, e transformava o quarto de Davi em algo parecido com uma pequena arena. Usava cabos de vassoura como barras de apoio, panos enrolados como pesos improvisados e até a própria cadeira de rodas como instrumento de treino. Davi ria, suava, se esforçava e a cada dia sua resistência aumentava. Ele já não parecia o menino frágil que se escondia atrás do silêncio. Era como se estivesse redescobrindo quem realmente era.
Isabel o guiava com firmeza, lembrando os tempos em que gritava instruções em estádios lotados. Mas dentro da mansão, tudo precisava permanecer em segredo absoluto, porque bastava um deslize para que Ricardo destruísse não apenas o sonho do filho, mas também a única chance de Isabel reparar as feridas de seu próprio passado. Em um dos treinos, Davi surpreendeu Isabel ao erguer os braços e gritar de alegria: "Eu consigo! Eu consigo!" O som ecoou pelo corredor, chamando a atenção de outros empregados. O coração de Isabel disparou. Se Ricardo soubesse, tudo estaria perdido. Ela rapidamente o acalmou, pedindo que mantivesse a vitória entre eles. Mas mesmo com os cuidados, os boatos começaram a circular. Alguns criados comentavam sobre a transformação do menino, sobre a energia diferente que se espalhava pela mansão. O próprio mordomo idoso sorria em silêncio, como se assistisse a um milagre se repetindo diante de seus olhos. Ainda assim, Isabel sabia que era apenas questão de tempo até que o milionário descobrisse. E quando isso acontecesse, não haveria lugar seguro para se esconder. E o inevitável aconteceu. Numa tarde em que o sol atravessava as janelas da sala principal, Ricardo ouviu risadas vindas do andar de cima. Subiu com passos pesados, cada degrau soando como um aviso de perigo. Abriu a porta do quarto de Davi com violência e encontrou o filho suado, vibrante, com os braços erguidos em vitória, enquanto Isabel o incentivava. Por alguns segundos, o milionário ficou imóvel, sem compreender o que via. Mas então a raiva tomou conta e sua voz trovejou pelo quarto. "O que é isso? Quem você pensa que é para brincar com a vida do meu filho?" O silêncio caiu, mas os olhos de Isabel não vacilaram. Ela sabia que aquele era o momento em que a verdade não poderia mais ser escondida. O passado viria à tona, e junto com ele, o risco de perder tudo. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo entrou no quarto como uma tempestade, os olhos carregados de fúria e medo. Davi ainda sorria, suado, enquanto Isabel permanecia firme ao lado dele. "Explique-se agora", exigiu o milionário, a voz grave ecoando pelas paredes. Isabel respirou fundo, tirou as luvas de faxina e encarou o patrão sem tremer. "Meu nome é Isabel Duarte. Eu não sou apenas uma faxineira. Eu fui treinadora da seleção paralímpica por mais de 10 anos. E seu filho, ele tem dentro dele a mesma chama que eu já vi em campeões." Por um instante, Ricardo ficou sem palavras, como se tivesse levado um soco invisível. Mas logo sua arrogância voltou, disfarçando o impacto da revelação. "Campeão? Ele nunca poderá andar!" gritou, apontando para a cadeira de rodas. Isabel se aproximou lentamente, tocou no ombro de Davi e disse: "Nem todo campeão precisa de pernas para correr. Alguns precisam apenas de alguém que acredite neles." O silêncio que se seguiu foi esmagador. Ricardo sentiu as pernas tremerem, mas não admitiria diante dela. No entanto, o brilho nos olhos do filho não podia ser ignorado. Pela primeira vez em anos, Davi não parecia uma vítima, mas sim um guerreiro. Nos dias seguintes, mesmo contra a vontade do milionário, Isabel conseguiu autorização para inscrever o menino em uma corrida inclusiva, onde atletas cadeirantes participavam empurrados por treinadores. Era um evento simbólico, mas para Davi seria o início de uma nova vida. Ricardo protestou, ameaçou impedir, mas no fundo sabia que a decisão não era mais dele. O filho havia encontrado um motivo para sorrir novamente. E quando o grande dia chegou, a mansão inteira parecia em suspense. Isabel vestiu Davi com uma camisa esportiva, ajeitou sua cadeira especial e cochichou no ouvido dele: "Hoje, você não é apenas Davi, você é a esperança em movimento." A corrida começou sob aplausos e o coração de todos disparou junto com as cadeiras que avançavam pela pista. Isabel empurrava com força, cada passo trazendo à tona toda a sua experiência como treinadora.
mas também todo o amor que havia aprendido a sentir por aquele garoto. Davi gritava de alegria, os braços erguidos como se voasse, e a plateia vibrava ao ver a transformação diante de seus olhos. Ricardo, parado na arquibancada, sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Pela primeira vez, ele enxergava não a cadeira, mas o filho, vivo, radiante, livre em sua própria forma de correr. Quando cruzaram a linha de chegada, Isabel levantou os braços junto com Davi e o estádio explodiu em aplausos. Ricardo, incapaz de resistir, desceu às pressas e abraçou o menino, deixando a máscara de arrogância despedaçar-se no chão. Naquele momento, todos entenderam. Não era apenas uma corrida. Era a vitória da esperança sobre o orgulho e a prova de que o impossível pode ser derrotado quando alguém decide acreditar. E você? Acredita que todos nós carregamos dentro de nós uma força que só precisa de alguém para acreditar? Escreva nos comentários: eu acredito no impossível, e compartilhe essa história para inspirar mais pessoas.